unifotos, igual eu falei, seria o constituinte em última instância de tudo. Essas duas teorias dão conta de explicar tudo que tem na natureza, tá certo? Mas uma não explica os princípios da outra. Você acha que hoje, você com essa teoria, você seria jogado na fogueira? Ah, sim, sem dúvida, eu ia ser jogado na fogueira. Eu perguntei para ela, para que eu estou indo na escola? Você vai ser o cientista. E aquilo ficou marcado na minha mente e como se fosse uma determinação para a minha vida. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. Muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais um projeto de entrevistas do TV Lagoa. Estamos aí com cenários novos para fugir um pouco do estúdio. E hoje nós iremos entrevistar o Zé Roberto. Zé Roberto é um grande lagopratense, vamos dizer assim, e tem uma teoria que está aí causando muitas atenções na internet. E hoje nós temos aqui a oportunidade de conversar com ele e trazer a público tudo isso que ele precisa mostrar para nós. Eu também estou curioso, gostaria que vocês ficassem até o final para vocês acompanharem toda essa entrevista. Bom dia, Robson. Zé Roberto. Muito bom bater papo com você. Isso aí me enche de orgulho. Eu sou seu fã, vou até gaguejar algumas horas aqui, mas espero que você entenda. Zé Roberto, conte para nós da sua formação, quem é você, para o pessoal conhecer. Todo mundo te conhece, mas um ou outro aí na internet não conhece. De coração mesmo, eu sou aqui de Lagoa. Morei aqui a maior parte da minha vida. Eu nasci numa roça aqui perto, que é o município de Santo Antônio do Monte. Logo que eu fui frequentar a escola, com 7 anos, a minha madrinha Dica, ela me falou, eu perguntei para ela, para que eu estou indo na escola? Você vai ser o cientista. E aquilo ficou marcado na minha mente e como se fosse uma determinação para a minha vida. Durante minha vida toda, eu procurei realizar esse propósito de ser cientista. Zé Roberto, então a sua formação é em física, então você é físico. Olha, eu estudei, fiz licenciatura na UFMG de física, mas a minha origem aqui em Lagoa da Prata, quando eu fui sair daqui para ir para Belo Horizonte, eu fui porque aqui não tinha segundo grau. Então eu estudei em escolas. Embora a boa vontade, a grandeza dos meus professores, que eu lembro de eles hoje até como eu não posso ver um antigo na rua, que eu vou lá para cumprimentá-lo, porque eu vejo tanto que eu devo a eles, mas a dificuldade era enorme e a limitação era enorme. Então a minha formação foi limitada. Aí com isso, eu formei só em licenciatura, não fiz bacharelado em física, fiz licenciatura na UFMG. Mas teve um lado interessante, porque aí eu me apeguei aos princípios essenciais das teorias básicas. Eu vou estudar o essencial, porque isso eu dou conta. Como das minhas limitações, aí foi bom, porque aí eu fiquei só no essencial. Eu fiquei nos princípios da teoria da relatividade e da teoria quântica, nos princípios básicos. O que é isso? Essas duas teorias dão conta de explicar tudo que tem na natureza, tá certo? Mas uma não explica os princípios da outra. E elas são limitadas. Então, há uma procura de uma teoria que unifica as duas. Mas eu percebi que não tem jeito de unificar as duas. Elas não se casam de maneira alguma. Essa tentativa de casar as duas, milhares de cientistas, ao longo de já quase um século, por volta de um século, não conseguem. Aí eu inventei outra saída, uma saída muito mais simples. Que seria essa de procurar esses elementos, tá certo? Que explicariam os princípios dessas teorias, principalmente dessas básicas. Zé Roberto, referente a essa teoria, antes de falar propriamente dela, o que ela é,
né, o objetivo principal da entrevista, mas me fala para nós aqui, para os telespectadores, o que é uma teoria? As pessoas normalmente entendem teoria de uma maneira assim, falsa. A pessoa vai, é só uma teoria, como se teoria fosse uma coisa de menos importância. Mas na verdade, a teoria é a compreensão da origem das coisas. Por exemplo, vamos pensar aqui uma situação parecida. Tem um detetive procurando encontrar um criminoso. Aí ele forma uma hipótese e checa aquela hipótese. Se não der, ele procura outra. Ao longo da história, a ciência procurou compreender a natureza. Então ela formula hipótese. Aí uma hipótese dá certo até certo ponto, depois falha, aí você melhora a hipótese. Esse processo de criar hipóteses para entender um problema, uma dificuldade, algum fato da natureza, igual entender o caso lá do criminoso, lá, do detetive, então a pessoa faz uma pergunta, aí forma uma hipótese e vai. Então, quer dizer, é um jeito de caminhar básico da ciência, criar teorias, processos onde tem umas hipóteses, umas premissas, e você vai checando, e aí você tem... É um jogo entre duas coisas. Entre a inteligência, que formula a resposta para a pergunta, e a checagem, que é a parte experimental. Esse jogo entre a experiência e a inteligência, que formula as hipóteses, é o que faz uma teoria. Uma teoria desenvolve algumas ideias para interpretar a natureza. Muito bom. José Roberto, mas vamos lá, agora eu vou começar a apertar você aqui, né? E essa teoria que você está desenvolvendo, está tentando provar, ou ela já está provada, conta para nós dessa teoria aí, para os telespectadores. Essa teoria, eu não posso falar que ela é minha não, a minha parte dela é só um pedacinho. Essa teoria começou há uns 4 séculos antes de Cristo. Um tal de Demócrito, que viveu essa época aí, 4 séculos antes de Cristo, por aí. Ele queria entender a natureza, pensando na natureza como se fosse um jogo. Aí ele pensava, se eu souber como é que funcionam as peças, como é que vou entender o jogo. É assim, se você sabe, lá, vamos jogar xadrez, você conhece as peças e as regras de operação, você entende as jogadas todas. Então esse Demócrito propôs o seguinte, existe na natureza as peças do jogo da natureza. Ele chamou essas peças de indivisíveis. Átomo significa isso. A é negação, tomo é parte. É uma coisa que indivisível. Você nega as partes, não separa as partes. Não tem jeito. É uma coisa indivisível. É uma coisa única. Essa coisa, esse elemento, seria o formador de tudo. Eu continuo com essa ideia. Só que agora a gente já tem um tanto de teoria aproximando dessa unidade. Porque ao longo do tempo, a observação dessas unidades até hoje é impossível. Mas tem partes formadas por essas unidades, que a gente observa cada vez através desses, por exemplo, acelerador de partículas. Aí você consegue perceber estruturas formadas por essas unidades e dá uma ideia de que essas unidades existem. Então a humanidade ao longo do tempo caminhou no sentido de encontrar essas peças do jogo da natureza. Eu estou só, parece, dando o último passinho. Vamos lá. Então o que seria a sua teoria então? A minha teoria é a teoria que tende a descrever as peças do jogo da natureza e explicar como é que elas funcionam, para entender a natureza, a partir de sua base. Igual eu falei, se você sabe as peças e a regra do jogo, você entende toda a jogada. Existe essa coisa básica que se conserva, é até um princípio ligado ao que você entende muito, que é da química, né, bioquímico. Lá na química, Lavoisier, né, falou, na natureza nada se cria, né, tudo se transforma, não desaparece, as coisas se conservam. Ele criou o princípio da conservação aí da matéria.
Então existe uma coisa básica aí, e essa coisa, essa fala de Lavoisier foi confirmada experimentalmente. Né? Fez experiência em ambiente fechado, aí reagia, por exemplo, ao oxigênio com ferro. Quando reagia num ambiente onde não era fechado, o oxigênio do ambiente chegava e aumentava o peso. Mas quando estava fechado, um ambiente fechado, o peso antes e depois era o mesmo. Então, quer dizer, não aparecia peso, não aparecia coisa. Então, essa ideia de que existe uma coisa básica que dá origem a tudo e essa coisa se conserva, é uma coisa, de uma certa forma, confirmada. A conservação, o princípio da conservação. Entendi. Zé Roberto, então nós estaríamos então falando de átomos. E na sua teoria, então, seria como diz, os unifótons, então eles seriam menores do que os átomos, é isso ou eu estou errado? Os unifótons, igual eu falei, seria o constituinte em última instância de tudo. Então, se tem matéria, em última instância é constituído de unifótons. É uma coisa que você não separa partes. Do átomo, que a gente fala na química, Rutherford, né, você que sabe, lançou partícula alfa contra átomos de ouro e notou que as partículas passavam, que tinha um núcleo que refletia as partículas, notou que o átomo tinha partes. Então esse átomo, que era considerado uma coisa indivisível, aí começaram a perceber que tinha partes, o átomo da química. Então o átomo da química é uma coisa constituída por outras partículas que são constituídas pelos unifótons. Então, quer dizer, as partículas que constituem o átomo são constituídas por estruturas constituídas por unifótons, que é a última peça do jogo. Então, Zé Roberto, deixa eu só, talvez, eu vou repetir a pergunta, mas só para a gente ter certeza então. Então, na teoria dos unifótons, os elétrons, os nêutrons e os prótons são a mesma coisa ou eu estou falando bobagem aqui? Não, eles são distintos, porque tanto tem nome diferente, né? Mas eles todos são formados por unifótons. Só que os unifótons que formam os nêutrons é de um tipo. Os que formam os prótons é outro tipo. E o que se forma o elétron é outro tipo. E a distinção entre eles, esses unifótons são como se fossem bolinhas, são corpúsculos. E o tamanho deles é que distingue uns dos outros. Os maiores constituem os nêutrons, tá certo? A carga positiva vai ser constituída pelos os que vêm depois em tamanho, e a carga negativa, que é a dos elétrons, vem depois, dos menores. São 5 tamanhos. Muito bom. Você está dizendo aí que formou na UFMG, e nós temos aqui um famoso aí, atual aí, que também formou na UFMG, que saiu até no Fantástico por esses dias, que é o Ivair, ali de Moema. Eu vi a reportagem. O Ivair é físico também e está nessa novas tecnologias aí para a gente dominar o espaço, para a gente ir para Marte e tudo mais, né? Eu achei muito bacana. Então, você conhece ele? Não, pessoalmente eu não conheço. Eu vi na televisão. E eu gostei, porque a roça que eu nasci é pertinho da cidade dele, Moema. Pertinho, é divisa. Então, quer dizer, nós somos vizinhos e ele está aí. Uma área um pouco diferente, porque é mais ligada à tecnologia, ele cuida, me parece que é de raio laser, me parece? Sim. É uma coisa assim. Mas eu gostaria até de conversar com ele, porque né, deve ser parente, porque eu sou gontijo. Olha pra ver. Deve ser parente, E também por gente gostar do mesmo assunto, né? Do mesmo assunto. Oi, Ivair. O Zé Roberto gostaria de um dia bater um papo com você aí, ó. Quem sabe a gente não poderia aí, de repente, vocês dois fazerem aí uma conferência via Zoom, né? Quem sabe, né? Para vocês baterem um papo, né? E até para quem sabe, de repente, a teoria do Zé Roberto aqui poderia ajudar alguma coisa aí na NASA. Muito bacana, hein? Quem sabe, hein? Ivair, dá uma moralzinha para nós, entra em contato aí para a gente poder fazer essa ponte com o Zé Roberto. Muito bom. Então, já que nós estamos falando de espaço, né? Falando de viagens espaciais, a sua teoria muda alguma coisa? Poderia ajudar em alguma coisa as viagens espaciais, a dominação do espaço, Zé Roberto? Aí entra uma teoria importantíssima, cuida da gravitação.
é de Einstein. A gravitação é o assunto básico na exploração do espaço, porque essa é a força que atua entre os astros, uma força de longo alcance. Essa força, ela foi, na teoria da relatividade, Einstein compara o efeito gravitacional com um referencial acelerado. Por exemplo, se você estiver num elevador ou numa nave que está ganhando velocidade num sentido, longe de qualquer astro, você vai pressionar o lado contrário, como se tivesse uma gravidade. Então Einstein faz essa comparação para desenvolver esse é o princípio da teoria da gravitação de Einstein. Só que é uma comparação. E na teoria dos unifótons, o mecanismo das forças aparece. E é natural aparecer. Veja, como que os unifótons vão formar uma estrutura qualquer? Eles têm que criar o próprio movimento. Então a origem dos movimentos está nessas unidades elementares. Então no desenvolvimento dessa ideia, desses elementares, que são os motores da natureza, que é eles que criam o movimento, por isso que eles se agrupam, eles formam as estruturas. Tá certo? Então a origem das forças está ali. Essa comparação que Einstein fez ajuda. E é o caminho usado atualmente para representar a realidade. Mas é uma representação heurística. É como se fosse assim. E agora na teoria dos unifótons tem a maneira deles criarem o movimento. Como que eles são fonte de velocidade, como são sumidores de velocidade, como que acontece a gravidade mecanicamente. Não é só através de uma comparação, mas o processo mecânico dela. E essa parte mecânica é muito importante em física, muitíssimo importante. Pelo seguinte, não tem comunicação sem movimento. Para você me escutar, Robson, o som está saindo daqui da minha boca e chega no seu ouvido. Para você me ver, a luz está saindo de mim e chegando em você. Então o movimento é a condição de qualquer comunicação, tá certo? A comunicação mais fundamental que tem é a comunicação entre um elemento e outro, um elemento fundamental e outro. O que eles comunicam? Quando colidem, comunicam o movimento. Então se a gente entende a mecânica na sua base, a mecânica, a origem do movimento, então para você movimentar para qualquer lugar e até para entender os movimentos que acontecem lá no átomo, tá certo? O entendimento dos unifótons é básico. Muito bom, muito bacana. Tô gostando de ver. Eu sou seu fã e tô Obrigado. tentando atualizar Obrigado. todos os meus conhecimentos aqui a partir do que você fala com um pouquinho que eu tenho. E eu acho que é muito bacana e eu acho até que você deveria voltar mais vezes para poder contar mais para nós sobre essas coisas. Mas, então, vamos aqui à teoria aqui. Essa sua teoria, que todos nós aqui estamos curiosos de saber, se ela for comprovada, ou ela já está comprovada, não sei, ela mudaria a nossa forma de como interagir com o mundo, mudaria alguma dessas teorias aí que nós estudamos na física, nas escolas primárias e até nas faculdades? Essas teorias, igual a quântica e a relatividade, os princípios delas funcionam, igual eu falei, de comparar a gravidade com um referencial acelerado. Funciona. Só que a maioria funciona de uma maneira heurística, assim, como se fosse. Mas dá certo. Então, quer dizer, a teoria dos unifótons ela explica por que esses princípios funcionam. Então, essa teoria que explica por que os princípios das outras funcionam, então aonde funcionam as outras, é prova que ela está certa. Entendi. Então, quer dizer, a teoria dos unifótons já está comprovada, porque ela explica os princípios das outras. E as outras são comprovadas experimentalmente, então tudo que comprova as outras, indiretamente, comprova a teoria dos unifótons. Agora, tem, por exemplo, talvez um exemplo assim, esse exemplo acho que seria um pouco complicado, mas deixa eu ver se eu acho um exemplo mais fácil aqui. Outro caminho para mostrar que a teoria dos unifótons, de uma certa maneira, já está comprovada, sabe? Por exemplo, existe na natureza uma velocidade máxima. Existe. E é para tudo é lado. É a velocidade da luz.
A luz é a coisa mais rápida, a onda gravitacional também, e é em todas as direções, tá certo? A coisa mais rápida, ela não pode ser a minha, por exemplo. Porque se eu fosse mais rápido do que meu braço pode ser mais rápido que eu. Mas eu ser mais baixo que meu braço ficar para trás. É um absurdo. Então a coisa mais rápida que existe é o elementar verdadeiro. Então se existe uma velocidade máxima, ela está nos elementares verdadeiros. Então ela existe, a velocidade máxima. Então aonde que ela está? Nos elementares. Então eles existem. É uma prova que existem os tais elementares. As pecinhas do jogo da natureza. Essa é outra prova. Mas tem aquela indireta também, que a teoria serve para explicar os princípios das outras. Então tudo que explica as outras está reforçando a teoria mais geral, que é dessas. Ô, Zé Roberto, a teoria dos unifótons, ela já tem um prazo. Você já faz bastante tempo que você está aí desenvolvendo, e ela está evoluindo, e ela está, vamos dizer assim, a cada momento recebendo novas informações, de repente formas mais didáticas, formas científicas talvez até, para explicar para todo mundo, para que todo mundo conheça, entenda ou tenha uma noção mais, vamos dizer assim, didática da coisa. É verdade. Então, Zé Roberto, aonde que está essa teoria? Aonde que o pessoal possa ler, onde que o pessoal possa comprar o seu livro? Conta para nós aqui onde que está, para o pessoal interagir com você, fazer perguntas depois. Inclusive até o pessoal pode usar aqui os comentários e as perguntas aqui no vídeo e fazer perguntas, né? De repente, se vocês fizerem muitas perguntas, a gente pode fazer uma segunda etapa dessa situação aqui e de repente até seguir mais para frente. Mas aonde que está, Zé Roberto? Ó, essa ideia, essa questão de desenvolver lentamente é um pouco ligada às minhas limitações. Eu nasci na roça, estudei em escola fraca e embora focado nessa coisa, eu fui carregando esse peso para desenvolver essa teoria ao longo de muito tempo. Então, quer dizer, é uma coisa que foi desenvolvendo ao longo da minha vida toda. Esse foi um livro, esse é o único livro que eu tenho que é físico. Esse foi em 95. 95. Mas nessa época eu dava aula demais. Eu tinha 2 caras que trabalhavam de manhã, trabalhavam à noite e não tinha tempo de cuidar muito da teoria. Depois que eu aposentei, aí sim. Mas aí eu continuei. A gente vai desenvolvendo, porque uma teoria que tem que dar conta de tudo, ela é um peso enorme. Se você não carrega de uma vez. Então, quer dizer, é de passo a passo. Aquele negócio, é de grão em grão que a galinha enche o papo, não é assim o ditado? Sim. Então quer dizer que todos os colaboradores é você mesmo? Não é assim, né? Porque, por exemplo, eu estava falando há pouco, eu estou dando o último passinho, né? Porque o Demócrito começou isso há 4 séculos antes de Cristo. Então, quer dizer, eu não estou fazendo quase nada. Quem fez foi a humanidade ao longo do tempo, sabe? Eu sou uma pecinha, outro podia fazer, inútil nessas histórias, mas assim, eu que estou fazendo, graças a Deus. Mas o fato é o seguinte, que não é uma coisa para ser feita de repente. Então, eu fiz esse primeiro em 95, aí depois que eu aposentei, eu elaborei mais um pouco, e escrevi. Mas aí eu já estava pensando assim, já eu escrevo outro. Então, em vez de fazer um físico, esse aqui é um rascunho, a teoria do tudo. Esse está na Amazon. Sim, está na Amazon. Pode ser comprado. Qual que é o título para encontrar lá na Amazon? A teoria do tudo. O sonho de Einstein. Não, beleza. Nós também. Agora, depois, eu fiz também melhorei essa aqui um pouco, e pus outra versão lá na Amazon. A diferença entre as duas é pequena, mas é alguma coisa. A radical teoria da origem e evolução do... Não é isso não. Espera aí, eu peguei errado aqui. A última física. Não tá aqui não. O papel não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Essa é a última física. A última, então não tem, depois dessa... Mas não, depois dessa, eu já vi que tem jeito de melhorar e estou pensando em... Eu fiz também no YouTube umas apresentações grosseiras, mas fiz. E o nome para procurar lá é o Tsunami Científico. A unificação da física através da teoria dos unifótons. Muito bom. Agora, eu já modifiquei um pouco essas coisas todas e tem no blog. No blog, José Roberto Rezende, blogspot.com. Tem lá uma versão nova da teoria.
E eu já vou mudar um pouco, daqui a pouco eu publico mais outras. A gente gostaria de dizer que o link para o blog do Zé Roberto vai estar abaixo na descrição desse vídeo, né? Inclusive também queria aproveitar pedir o pessoal que está assistindo para poder, né, se inscrever no nosso canal, dar like nessa entrevista e, de uma certa forma, reforçar, né? O pessoal que quiser fazer alguma pergunta para o Zé Roberto fazer aqui, que se de repente tiver muita pergunta, e se de repente nós atingirmos aí 1000 likes, né, nós vamos aí fazer um vídeo 2 aprofundando mais dessa pergunta. Contamos com vocês, hein? Ô Zé Roberto, mas agora gostaria de ver com você, porque é o seguinte, muita gente de repente não entende física e tal, e antigamente eu acho que isso também era muito comum, que tinha lá a fogueira, que na hora que o pessoal falava lá suas teorias, as coisas lá que eram adversas para o mundo atual naquele tempo, né? O pessoal jogava na fogueira, queimava. Como que é? Você acha que hoje, você com essa teoria, você seria jogado na fogueira? Ah, sim, sem dúvida eu ia ser jogado na fogueira. Não tem outro caminho. Existe uma coisa que é o seguinte, a base do poder, ela envolve ciência, religião, essas coisas. E quando alguém pensa um pouco diferente dos que estão lá em cima, dos que estão... essa pessoa vira bruxo. Vamos ver um exemplo assim, que até envolveu a Igreja Católica, eu sou católico, e o Papa até já rezou para perdoar o crime que cometeu contra Galileu. É o seguinte, antes pensava-se que a gente vê o Sol nascer no leste, se pôr no oeste, a Lua, quem observa mais vê as estrelas andando no mesmo caminho. Então pensava que o céu girava em torno da Terra, que a Terra era uma coisa imóvel, no centro do universo. E apareceu Copérnico, que inclusive era padre, e falou, não, a Terra é que rodopia igual um peão. Você roda, você vê, tudo roda em torno de você. A Terra é uma coisa, está rodando, você acha que está tudo rodando em torno dela. Isso aí causou um reboliço enorme, porque era uma base em que se firmava o poder daquela época. O poder científico era ligado à igreja e tudo. E quando alguém resolve falar, não, mas era bom, aquilo lá funcionava. A pessoa não previa que o Sol ia para o outro lado, não previa eclipses, não tinha uma matemática sofisticada. Tinha tudo isso. Então, o Copérnico, ele não precisou de safar do crime de bruxaria, porque o livro dele foi publicado depois que ele morreu, tá certo? Eu acho que a última edição do meu também vai ser depois que eu morri. Mas a pessoa, quando muda um pensamento já estruturado, ela é jogada na fogueira. Uma coisa curiosa, por exemplo, quando eu falo que o elétron é constituído de unifótons, tem muita gente que quer me jogar pedra. Mas depois eu falo com eles assim, você não vê no acelerador de partículas, quando um elétron colide com um pósitron, os dois desestruturam? Se desestruturam, fica só energia, é porque são estruturas. Então, mas aí eles falam assim, é aí que fica um tempo assim. Depois eles arrumam um argumento para me derrubar, porque quem defende o elementar, que o elétron é elementar, não aceita assim de facinho, que a coisa é do outro jeito, não. Entendi. Não, essa parte aí da fogueira aí é interessante a gente falar. Mas, Roberto, então já estamos indo para o final da entrevista e às vezes nós aqui falhamos e não perguntamos uma coisa importante para você. O que é que precisa ser falado e que de repente a gente não perguntou e que é importante para que nossos ouvintes aí saibam. Fique à vontade agora para você. As perguntas foram importantíssimas. Você me perguntou logo no início o que eu faço, né? O que eu quero contar é o que eu faço. O que eu faço? Eu procuro as peças do jogo da natureza, né? Essa é a pergunta. Então, quer dizer, a busca desse elementar é o passinho que eu estou dando depois. Agora, por exemplo, o acelerador de partículas mostra o elétron, né? Aí supõe que ele seja o elementar, tá certo? Mas não é o elementar, que ele colide com um pósitron, os dois desaparecem, tá certo? Então tem o elementar, é outra coisa, que é o que eu estou propondo.
Então, quer dizer, a pergunta fundamental é essa, é sobre se você quer me conhecer, é isso. O que você faz? Não é assim que a gente conhece as Sim. pessoas? O Dr. Robson, o que ele faz? Entendi. Então, Zé Roberto, como diz, eu queria agradecer você ter nos recebido aqui na sua casa, nesse ambiente agradável, né? E dizer que estamos muito satisfeitos. Eu vou falar em nome da TV Lagoa, eu sou seu fã e estou muito satisfeito de poder estar aqui e conversar com você e dizer que o pessoal vai adorar essa sua entrevista, porque foi bem tranquila, bem do jeito que nós estamos propondo aí o novo formato para a TV Lagoa, de fazer entrevistas fora do estúdio, de uma forma mais light, mais tranquila e mais espontânea. No mais, então, muito obrigado, Zé Roberto. Eu que agradeço, eu estou sentindo enorme sorte te receber aqui em casa, aqui no meu jardim, o Juninho, o cinegrafista, que É Inácio. Inácio, que eu esqueço o nome, bem assim mesmo. Não, o Inácio, aliás, é uma das peças mais importantes aqui para que tudo isso dê certo. Gente, Muito obrigado para vocês, tá? Parabéns para vocês. Agradeço muito. muito obrigado. Muito obrigado.